Bem, eu falei que a gente ia agora entrar em cada um dos nossos parâmetros e aqui a gente vai. E o primeiro deles que a gente precisa entender é densidade. Densidade, vocês já viram densidade em química também, mas existe densidade ecológica. A densidade é um fator extremamente importante da gente entender, porque muitas vezes a gente fala em número e o número esconde informação. Pensem da seguinte maneira: o Alex foi fazer um trabalho de ecologia de estradas, de atropelamento, em duas rodovias. No final do trabalho, o Alex diz que encontrou 10 cachorros do mato atropelados em cada uma das rodovias. Vocês diriam, ok, as duas rodovias matam o mesmo número de animais. Só que uma rodovia tem 10 quilômetros de extensão e a outra tem 100 quilômetros de extensão. O que significa que essa que tem 100 quilômetros de extensão, se ela matou 10, significa que ela mata 10 vezes menos do que aquela que tem 10 quilômetros de extensão. Vou tentar melhorar isso. Pensem assim: a que tem 10 quilômetros de extensão e matou 10 cachorros do mato, matou um cachorro do mato a cada quilômetro. A outra, que tem 100 quilômetros de extensão e matou 10 cachorros do mato, matou, em média, um cachorro do mato a cada 10 quilômetros. A proporção é completamente diferente. Isso é densidade. É a relação do número pela área que você tem. E isso é utilizado para vegetação, quantas árvores tem numa determinada área, quantos animais tem numa determinada área. Isso é muito importante. A densidade pode ser relativa e absoluta. A densidade relativa ela é feita muitas vezes por formas secundárias de obtenção da densidade. Uma forma de você estudar, por exemplo, lontras, é você contar quantas fezes, quanto cocô de lontra recente existe por quilômetro de margem de rio. E com isso você obtém uma densidade relativa. Se você encontra um cocô recente por quilômetro, é mais do que se você encontra um cocô recente para cada 5 quilômetros. Ele te dá uma ideia de quantidade. No caso de lontra, sempre se estima que a lontra defeca na terra e não dentro d'água. E com isso ela demarca os seus espaços. Então você pode contar quantos cocôs de lontra tem, que você consegue ter uma ideia da densidade de lontra. Já a densidade absoluta é a contagem de indivíduos propriamente dito. E aí você tem várias formas, né? Isso vale para vegetação, para fauna. Então aí você tem N possibilidades. Tá ok? Bom, a natalidade, ela pode ser. A natalidade é a forma bonita de reunir tudo que nasce. Então, pensem da seguinte forma: um peixe eclode do ovo. Um ser humano, ele nasce da sua mãe. Uma ave eclode. Uma semente, ela brota. Tudo isso reúne num termo único chamado natalidade. Tá certo? Então, natalidade é o quanto de novos indivíduos você tem. E ela pode ser dividida também em bruta e específica. Natalidade bruta, imaginem que vocês estão trabalhando com uma população de capivaras, uma população, ou seja, um grupo de indivíduos dentro da UFLA, por exemplo. Nós temos as nossas capivaras. Você vai monitorar e vai dizer, ao final de um ano, nasceram
20 novos indivíduos. Essa é a natalidade bruta que você tem dentro da população de capivaras da UFLA. A natalidade específica, você relaciona o número de indivíduos que nasce com o número de fêmeas que existe. Então, se a sua população de capivaras adultas da UFLA tem 10 fêmeas, em média, cada fêmea deu à luz a 2 capivaras. Então, a natalidade específica é 2, porque nasceu 20. No total bruto, nasceram 20. Na média, nasceram 2 indivíduos para cada fêmea. Essa é a natalidade específica. Agora a gente precisa diferenciar um pouco um conceito que muitas vezes se mistura na nossa cabeça: fertilidade e fecundidade. Eu gosto muito de usar o próprio conceito de ser humano nessa questão. Vejam só, fertilidade representa a capacidade fisiológica que a fêmea tem. Então, uma mulher, quando nasce, ela já tem a totalidade dos óvulos no seu interior. Essa fertilidade, ou seja, ela pode ter lá 2.000, 3.000 óvulos no seu interior. Isso é a fertilidade potencial. A fertilidade realizada, ela é o número de óvulos que são utilizados durante o ciclo de vida dessa mulher. Então você tem lá um número de óvulos que são liberados todos os meses a partir de quando você atinge a maturidade sexual até atingir a senilidade, até deixar de estar apta para a reprodução. Já a fecundidade representa o número de ovos viáveis. Veja o seguinte, ela também se divide em potencial e realizada. A fecundidade potencial de uma mulher, ela é gerar um filho a cada 9 meses, com um tempo médio de resguardo de 3 meses, e já poderia estar produzindo ou gerando um outro filho na sequência. Então, a fecundidade, se a mulher atinge a maturidade sexual aos 15 anos e deixa de ter aptidão aos 45, ela tem 30 anos. A fecundidade potencial é de 30. A fecundidade realizada hoje está abaixo de 2. Em alguns lugares é 2 e pouco. Por quê? É o número efetivo de filhos que, em média, a população está gerando. Para cada lugar do mundo, as mulheres têm uma aptidão ou têm um número médio, mas mesmo aqui no Brasil, a gente já sabe que existe uma probabilidade que em 2050 e alguma coisa, nós vamos começar a diminuir o tamanho da população se nós continuarmos nesse mesmo ritmo que a gente está. Porque nós estamos reduzindo tanto o número de filhos que a nossa população vai começar a diminuir. Que é o caso que tem acontecido em vários países, como eu já citei antes. Mortalidade é simples, né? Morreu. É o número de indivíduos, nós falamos de natalidade, mortalidade é o quanto de indivíduos que morreu. Agora, você precisa entender isso daqui, porque isso aqui é muito importante e eu sempre faço uma pegadinha com vocês nessa parte. Vejam o seguinte, vocês têm, vamos imaginar que uma abelha botou 1.000 ovos, desses 1.000 ovos, 300 chegaram a nascer, então
vocês precisam conhecer a taxa de mortalidade, porque se uma colmeia do lado tem 2.000 ou 1.500, comparar de novo o número é muito ruim. Então você precisa comparar taxa. A taxa é que realmente dá a informação importante para você. Então, se você teve 1.000 ovos e 300 que nasceram, você teve uma taxa de mortalidade de 0,7. Morreu 70% da sua população. Do recém-nascido, nasceram 300. Atingiram o estágio de filhote, 150. Daqui para cá, morreu metade da sua população. Veja que ela não é em relação ao número inicial, é em relação ao número que sobrou. De filhote, sobrou, de 150 filhotes, sobraram 100 juvenis. Você teve uma taxa de mortalidade de 0,33. E assim por diante para cada um, até que chega no estágio senil e lá morrem todos. Não tem como algum sobreviver. Eu falei que tem uma pegadinha aqui pelo seguinte: taxa de mortalidade 0,7. Se eu perguntar para vocês qual foi a taxa de sobrevivência, a taxa de sobrevivência é o complementar da mortalidade. Você não tem zumbi de verdade. Isso só existe nos vídeos. Então você não tem meio morto. Ou ele está morto ou ele está vivo. É uma dicotomia. E com isso, se você tem 0,7 de mortalidade, você tem 0,3 de sobrevivência. Se você tem 0,33 de mortalidade, você tem 0,67 de sobrevivência. Se você tem 0,2 de mortalidade, você tem 0,8 de sobrevivência. E assim por diante. Alex, como é que eu calculo isso? Bom, é uma regrinha de 3, né? Simples, nada mais. Mas, para aqueles que continuam com dúvida potencial, aqui tem uma equação. A taxa de mortalidade é 1 menos o estágio de vida T mais 1. Então, vamos imaginar daqui para cá. 300 é o T mais 1, dividido pelo estágio de vida T por 1.000. 1 menos 300 dividido por 1.000. O próximo seria 1 menos 150 dividido por 300. E assim por diante. Tá certo? Com isso você consegue chegar lá.